A defesa de Daniel Silveira entrou com um pedido de investigação e de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pelo suposto crime de tortura. Quebra-cabeça em relação ao nome Alexandre de Moraes, é bom que ele saiba, está sendo montado aqui nos Estados Unidos. E essa denúncia agora será mais uma peça, um quebra-cabeça que será exposto para os americanos, e estou falando do Congresso americano, para o mundo, de quem é de fato Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo com o Brasil, com os políticos no Brasil, perseguidos políticos, com cidadãos normais. Então, assim, vai ficar muito bem desenhado, Paula, que o Alexandre de Moraes é um psicopata, não tem outra palavra. É um psicopata que o narcisismo tomou uma proporção que está completamente fora de controle. Nenhum outro ministro, nenhum dos outros 10 ministros, mesmo incomodado, se alguém, porque é o que a gente escuta, né, que tem gente incomodada, outros ministros estão incomodados no Supremo, mas nenhum tem a coragem de colocar um basta nisso tudo. Nenhum tem. Ai, não, estamos incomodados, mandam uns recadinhos ali de bastidores que estão incomodados, mas não tem coragem de colocar um freio no Alexandre de Moraes, que coloca o nome da importantíssima instituição Supremo Tribunal Federal na lama global. Ao manter o ex-deputado preso em regime fechado há 200 dias, além do prazo legal para a progressão ao semiaberto. Na denúncia encaminhada na sexta-feira à Procuradoria-Geral da República, o advogado Paulo Faria também acusa Moraes de abuso de poder e de prevaricação. Ainda de acordo com o advogado, a solicitação da prisão de Alexandre de Moraes não partiu do ex-deputado, mas sim do próprio advogado. No documento de 32 páginas, Paulo Faria aponta que, para negar o pedido de liberdade de Daniel Silveira, Moraes não apresentou, abre aspas, qualquer explicação lógica, senão por mero prazer em perseguir um desafeto pessoal, fecha aspas, Adalberto Piotto. Que situação aí, pedindo de prisão e também pelos crimes aí de tortura e de prevaricação e abuso de poder em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a prisão de Daniel Silveira, que já está aí há mais de 200 dias preso além do período, né, para a progressão do regime. Se o ministro Alexandre de Moraes não vai responder, o presidente da corte deveria fazê-lo. Alguma resposta ele precisa dar. Ou anuindo em relação ao que diz o advogado, ou reclamando do advogado, dizendo, não, o senhor está errado. Porque, vamos lá, as alegações não são poucas. 200 dias de prisão além do estabelecido na lei. Olha que coincidência, hoje eu estava vendo um livro grande que eu ganhei há muito tempo sobre as constituições brasileiras, até me lembrei do Augusto que citou isso com frequência aqui, e está lá uma carta do Gilmar Mendes, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentando a Constituição, ou o trabalho sobre as Constituições. E ele fala em devido processo legal, na defesa do devido processo legal, que a Constituição de 88 estabeleceu isso de uma forma muito clara, a garantia dos direitos, né? A Constituição, inclusive, é acusada de ter muita descrição de direitos e poucos deveres. Essa é uma crítica que se faz com muita frequência à Constituição de 88. Não, se pode se corrigir a Constituição, mas não a seguindo. Isso já é arbítrio. E neste caso, o que o advogado, a defesa do deputado Daniel Silveira está dizendo aqui é que não se está seguindo o devido processo legal, que não permite, pelo que se lê na lei, 200 dias além da condenação. Ele já deveria ter progredido para um regime semiaberto. Vai dormir na cadeia, passa o dia estudando, trabalhando, enfim, tem uma série de condições, mas está na lei. Aí o ministro não responde, o ministro Alexandre de Moraes. Isso vai para a conta de quem? Vai para a conta da imagem do Supremo Tribunal Federal. Daí que o presidente do Supremo tem que dar alguma resposta. Se o ministro não responde, em nome da instituição, tem que dizer, olha, o que o advogado está dizendo é uma bobagem, eu vou dizer ipsis literis na lei que ele está dizendo uma bobagem. Ou não, o ministro se excedeu, como está alegando o advogado, e vamos rever esse caso
com, para usar uma expressão do Congresso Nacional, urgência urgentíssima. Né? Entre aspas, porque essa expressão é uma coisa estranha, mas vamos lá. Porque o que não se pode permitir é alguém preso além do que deveria ser preso pela lei brasileira. O não seguimento do devido processo legal. Isso está muito claro aqui. Agora, se não estiver claro, se o entendimento da corte é diferente, que se manifeste de forma clara. Agora, não dá para deixar só na mão do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, porque ele está acusando aqui um ministro de, vamos lá, tortura. Ele está fazendo essa acusação de forma muito ponderada, dura, objetiva e alegando. Se tem essa alegação aqui e o ministro não responde, seja lá por quais razões tem o ministro Alexandre de Moraes para não dar uma resposta diante de um caso aqui de flagrante arbítrio, porque está preso além do que deveria, a corte precisa se manifestar. E a corte, neste momento, é o seu presidente, o ministro Roberto Barroso. Só não pode ficar sem resposta, não pode ficar nesse limbo do silêncio. O limbo do silêncio não é justiça. E o Supremo tem que guardar a justiça, assim como a Constituição, que prescreve de forma muito clara o devido processo legal e o amplo direito à defesa. Está muito claro. Mais alguma coisa do que isso eu não consigo ser mais claro. Augusto, você sempre resume esse caso lembrando que Daniel Silveira não deveria nem estar preso porque recebeu a graça presidencial. Além do quê? Não deveria. Tá? É todo ilegal. Esse processo, o caso do Daniel Silveira é uma coleção de ilegalidades que deveriam estar sendo contestadas neste momento por senadores e pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles se negam, os senadores esquecem isso, e os ministros se negam à discussão técnica, à discussão jurídica. Vamos lá. Existe o crime que ele teria cometido algum crime, primeira discussão. Segundo, se cometeu, esse crime prescreve uma pena de que tamanho? Sim. Existe isso. Tá. Por que ele está na cadeia? É por perseguição, é abuso de poder. Eu já disse isso há poucos dias, eu estou lendo a nova edição, a mais recente edição do livro sobre Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, e ele está acrescentando explicações indefensáveis. É uma maneira de interpretar a Constituição dele. Os juízes, você tem toda a razão, Piotr, eles têm de dizer se estão de acordo com essa interpretação. A Constituição é claríssima quanto a isso. Ele não pode estar preso, pois o Alexandre de Moraes, ele repreendeu e multou o advogado, ou tentou multar, porque ele foi acusado de apresentar recursos excessivos, enquanto Gilmar Mendes cumprimentava o advogado do Lula, hoje ministro, por apresentar recursos sucessivos, até conseguir a libertação do cliente. Então, a discussão técnica tem de ser travada já. E o Senado tem advogados. Senadores, tratem disso imediatamente. Não é possível o Brasil tolerar uma prisão ilegal. É um inocente que está preso. Mas não tem crime nenhum que justifique. Como se fosse uma coisa natural. Preso porque o ministro resolveu prender. Ponto. Ana. Então, Paula, a gente mora realmente no Brasil no dia da marmota, né? É impressionante. É claro que essa movimentação do Dr. Paulo Faria não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo. O Augusto sempre fala, né? A história vai olhar para todas essas páginas e muita coisa vai ser colocada nos eixos. O que o doutor Paulo Faria, eu imagino que o doutor Paulo Faria pense, eu sei que não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo isso. Lembrando que no ano passado a PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, também já tinha se manifestado pela soltura, não é nem mudar para regime semiaberto, pela soltura do Daniel Silveira, exatamente pela constitucionalidade do perdão da graça presidencial concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. É tortura,
é tortura, não tem outro nome, isso é tortura. E vamos repetir: 200 dias de prisão além do estabelecido em lei. Junto com isso, junto com esse absurdo, nós temos um inocente Felipe Martins ainda preso. A movimentação, no caso do Felipe Martins, é impressionante. Esse limbo que o Piotr estava falando, esse silêncio está nas movimentações ali do inquérito do Felipe Martins. E o limbo acontece exatamente quando a defesa do Felipe Martins comprova com ofícios, declarações oficiais da própria Latam, de que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, ele estava no voo Brasília-Curitiba, e o Alexandre de Moraes ele só responde depois disso. Mas sobre isso fica um limbo, fica um silêncio, porque o Alexandre de Moraes dá de ombro. Quem? A defesa, PGR, Senado, Legislativo, não estou nem aí para vocês. E aí? E os pares de Alexandre de Moraes não vão se manifestar? A corte não vai se manifestar? Ficaremos nesse limbo que hoje é comandado por Alexandre de Moraes? A justiça só fala quando eu quero. Como ele mesmo disse, né? Esse caso vai ser encerrado quando terminar. Mais uma vez, o disco arranhado vai voltar. Rodrigo Pacheco. Ele não vai fazer nada. É por isso que, nos próximos anos, é preciso tirar Rodrigo Pacheco da representação do meu estado no Senado, porque não dá. Essa falta de coragem, essa covardia em defender a nossa Constituição, não é defender político A, político B, é defender a nossa Constituição, que está sobre todos nós, inclusive o senhor Alexandre de Moraes. Ana, complementando isso aí, está na hora dos demais senadores começarem a falar. O quadro do Senado, hoje é bom a gente ver isso aí em perspectiva, que é muito interessante. Se o povo mantiver a tendência que se nota agora, o Senado passará o controle da oposição na eleição de 2026. A oposição passará a ser maioria, mas precisa fazer oposição. Desde já eles têm que falar. Não tem maioria? E daí? Isso impede o discurso? O Rodrigo Pacheco precisa ouvir o que a Ana tem falado sempre, o que a gente fala aqui, no Senado, dos senadores. E você pega uma crise como a do Getúlio Vargas, você via todos falando, oposição, situação, cada um externando ali o que pensava, uma situação de crise. Nós estamos numa situação de crise. E a oposição fica aí topando a prorrogação do feriado de Páscoa. Né? Eles não voltaram, eles decidiram que só voltarão daqui a alguns dias, ou quando der vontade. Não dá. Eles ficam descansando numa situação dessas. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de jornalismo, um professor disse que os jornalistas escrevem o que um dia será a história, né? Sem a pretensão de dizer que eu estou escrevendo história aqui, mas esse é um fato, na gestão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e na gestão do Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, estará lá. O Supremo foi acusado de tortura. Isso vai ser contado. Bom, na gestão. E quem era o presidente? Quem no Senado poderia ter tomado uma providência? A gestão era do Rodrigo Pacheco. Aí eles que lidem com isso. Agora, há tempo de reverter essa situação. E não é privilegiar, como a Ana fez menção, ninguém está discutindo política nem eleição aqui, a gente está discutindo só a defesa da Constituição, do devido processo legal. Eu não me interesso. O advogado aqui, o doutor Paulo Faria, já não está nem questionando o que o Augusto questionou com muita propriedade, que o deputado, o ex-deputado, nem deveria estar preso. Por razões óbvias, como a Ana também citou, por manifestação da PGR, o órgão acusador. Está questionando só o tempo de prisão, porque ele está preso, ele está cumprindo uma pena. E essa prisão está excessiva. Prisão excessiva, a história já também tipificou. É tortura, sim.